O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Hoje, vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nessa manhã, ainda que nublada, daqui a pouco, já dá indícios de que o tempo vai abrir. Sejam bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, nosso sistema da Rede Catedral de Comunicação Católica e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Nesta quarta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, nós nos deparamos com a continuação do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21, onde, nos primeiros versículos, nós podemos perceber, se lermos atentamente, uma coisa que disse ontem. Nicodemos e Jesus falam duas coisas completamente diferentes. Um fala uma coisa, o outro fala outra. E parece que eles estão conversando. Isso fica muito evidente quando nós vemos duas pessoas. Isso acontece aqui, com frequência estamos conversando, e aí, então, uma pessoa está falando de uma coisa qualquer, e outra está falando de outro assunto, aí de repente eles, não é fulano, aí de repente um concorda com o outro, tipo assim, um xingando o outro, mas estão concordando que um e outro não valem nada. Isso aconteceu só no domingo com Bárbara, Padre Samuel, Padre Felipe, e eu observando aquela conversa doida assim, eu falei, meu Deus, como é que pode? É a conversa de Nicodemos. Eu mal sabia que era um preâmbulo daquilo que nós iríamos escutar no Evangelho, porque não me recordava aquela conversa de doido. Brincadeiras à parte, ela já está rindo aqui do meu lado, para variar. Ainda nessa conversa, Jesus fala uma coisa que é exatamente o tipo de conversa de doido no tempo presente. Vou explicar. Jesus deixa explícito no versículo 16 e versículo 17. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Esse é o foco de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer a vida. Simples assim. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Porém, ainda no tempo presente, nós temos determinados discursos e determinadas reflexões que visam mais apresentar a condenação do que aquilo que realmente ele veio fazer. Propor a vida. Falamos que Deus é amor,
que Deus nos amou tanto, mas nós ainda temos uma grande dificuldade de compreender que Ele veio para nos dar a vida. E justamente porque nós ficamos numa conversa de gente doida, de gente que não para escutar direito, nós falamos ao mesmo tempo que Deus ama, mas ao mesmo tempo nós temos o discurso da condenação. Travestido de várias formas, ele sempre está vestido de várias formas. Ou por aquilo que a gente precisa ser, ou por aquilo que a gente precisa fazer, ou por aquilo que a gente não precisa fazer, meramente do ponto de vista comportamental. Eu não posso me comportar assim. E aí eu remonto àquilo que nós escutamos ontem. Quando Jesus diz é preciso nascer do alto, Ele está dizendo aquilo que primeiro tem que mudar é o modo com o qual vocês enxergam a vida. Se vocês encontraram tamanho amor, essa mudança não começa pelo que se faz, mas pela compreensão da importância do modo com que se vive, se relaciona, se encontra, fala-se das pessoas, divulga-se notícias, o modo com que você interage com tudo e com todos. Não é algo que vai acontecer daqui tanto tempo. Para alguns, um tempo mais curto. Para outros, um tempo mais longo. O dia em que a vida desse corpo mortal for interrompida. De fato, versículo 17, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, versículo 18, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. O acreditar não é simplesmente falar de Jesus, o acreditar é justamente por compreender tamanho amor e por deixar-se tocar por esse amor, muitas coisas começam a mudar, inclusive o simples fato, como eu vou falar, viver e me relacionar com todas as pessoas. O crer em Jesus não é alguma coisa que está aqui e passa pela boca, como infelizmente cresce assustadoramente esse tipo de atitude. É algo que permeia o modo de viver a cada dia, a todo momento. Por isso que ainda existe uma conversa de doido por aí. Não adianta rir, é verdade, eu estou falando sério. Porque ao mesmo tempo em que nós falamos, Deus quer nos amar e nos ama profundamente, é preciso que nós experimentemos esse amor. Ao mesmo tempo, a primeira preocupação que vem é o que eu devo fazer para viver esse amor e não em acolhê-lo. É como se uma pessoa, eu estou vendo aqui um casal, é como se o rapaz chegasse para moça, eu quero namorar com você. Só que primeiro você tem que pintar o seu cabelo de preto, você tem que usar uma lente azul, você não pode usar óculos e você tem que colocar porcelana em todos os seus dentes. Aí sim eu vou te amar. A condenação a qual nós podemos sofrer não é aquela pelo que nós vamos fazer, é por aquilo que primeiro nós vamos ignorar. Se é amor, aquilo que nós compreendemos que nosso Senhor Jesus Cristo realiza em nosso favor, então esse amor tem que deixar com que o modo com que nós vivemos comunique sempre esse mesmo amor. E quem não o comunica já assumiu a sua sentença.
E aí nós vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 a 26, na qual narra que os discípulos tinham sido presos e, numa narrativa muito bonita, mas também bastante expressiva, diz que simplesmente os discípulos, sem quebrar nada, saíram da prisão e foram parar no meio do templo, pregando. Bom, não nos interessa aqui, como alguns perdem tempo de falar do gênero literário, não é esse o interesse. O ponto central aqui que Atos dos Apóstolos está dizendo: a única coisa que pode realmente aprisionar a palavra de Deus é o nosso querer. É o nosso querer. E infelizmente elas têm sido aprisionadas nas muitas vontades e vaidades de muitas pessoas. Eu gosto muito de alguns seriados, de umas séries, principalmente policiais. Não vou falar nomes aqui porque não vem ao caso. Mas me chamou a atenção uma na qual um homem é preso, acusado de crimes graves, dos quais ele era inocente, e ele então ficou preso durante muito tempo. E na sua prisão, ao contrário de se lamentar, ele usou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance para fazer com que a sua liberdade fosse reconquistada. E enfrentou muitas dificuldades, mas persistiu. Ainda que ele estivesse preso pelas grades, ele possuía uma liberdade infinitamente maior, que estava dentro dele. E fez com que ele alçasse um voo que não dependia de andar pelas ruas, mas precisava simplesmente de um acreditar. E aí está um ponto importante. Atos dos Apóstolos nos dá justamente essa lição. Por um simples dado. A palavra de Deus é aprisionada quando nas nossas vontades, ou no desconhecimento desse verdadeiro amor que nos é dado em Jesus Cristo, nós nos acanhamos ou nós nos fechamos nas nossas vontades e nos nossos interesses e deixamos de fazer exatamente aquilo que é possível a cada momento. Existem aqueles que se aprisionam nas suas vaidades, tem aqueles que se aprisionam nas suas ideologias políticas, tem aqueles que se aprisionam em determinadas correntes de espiritualidade, tem aqueles que se aprisionam em um único versículo bíblico e esquecem todo o contexto da Escritura. Existem aqueles que se aprisionam até na sua aparente liberdade, fazendo tudo o que querem e no fundo possuem um grande vazio dentro de si. A pior prisão não é aquela na qual nós somos colocados, é aquela onde nós persistimos em existir. E de tal maneira, quem não conhece esse amor, não percebe justamente que o simples fato de acreditar nesse amor faz com que nós sejamos, por primeiro, aqueles que demonstram a palavra de Deus que se faz carne, não num princípio simplesmente dogmático, mas numa coisa muito simples. Como pode tamanho amor ser me dado? E como eu o experimentarei? Na vivência com todos os outros, com quem eu me encontrar, demonstrando esse mesmo amor. Entretanto, aí é muito importante, buscando compreender sempre o que este amor diz, não o que dizem dele. Por isso que o ensinamento cristão, ele não parte do que eu acho. E qualquer um que fale isso, seja quem for, o eu acho, ou as minhas perspectivas, ele aprisiona a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é basilada desde antes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo isto que nós temos é compilado desde antes, a tradição e a própria Escritura. As nossas vontades,
elas podem fazer com que a palavra de Deus, ao contrário de comunicar a salvação, continue, não a palavra. As pessoas continuem entendendo a condenação. E não é porque nosso Senhor Jesus Cristo desistiu de salvar ou porque a força da sua ressurreição ficou manca. É porque nós colocamos o Senhor num canto e apresentamos a nós. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e que de modo particular, bem particular, entendamos. A condenação a que nós podemos receber não é a que vem de Deus. É aquela que nós fazemos. Ignorar esse amor e não vivê-lo. De pé confiantes, apresentemos nossas preces.